Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso workshop. Nós vamos falar sobre FD-REINF, retenções federais, especificamente os lucros, né, que é o assunto que mais gera dúvidas. Eu sou Elaine Araújo, especialista tributária em contabilidade, e agora o Adelton vai se apresentar para vocês. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Adelton, sou aqui do time de CS da Contimatic. Já estivemos juntos aí alguns meses atrás em algumas outros Descomplica, né? Mais especificamente ali da parte contábil. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o FD-REINF, com foco principal ali na parte de lucros, né? Que é o que gera mais dúvidas aí, né? Que a gente tem acompanhado. Mas, eventualmente, de acordo com o tempo, a gente pode tratar mais algum assunto aí também. Então, eu espero que vocês estejam curtindo. Os palestrantes foram muito precisos, informações muito interessantes. Então, eu peço para vocês compartilhem com outras pessoas, né? Sigam a gente nas redes sociais. E agora, sem mais delongas, a gente vai dar início ao nosso workshop. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos tratar aqui, deixa eu só ver aqui o... Eu acho que ficou travado. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar são as regras gerais, né? As regras que foram estabelecidas ali pela Instrução Normativa número 2043 de 2021. Essas regras, elas relacionam as pessoas obrigadas, os conteúdos que devem constar na escrituração, a dispensa, os prazos e as multas, né? Como o Christian, no primeiro período, informou ali para vocês. E uma coisa, alguns pontos importantes sobre a FD-REINF. Ela não altera o fato gerador das retenções, ela não modifica a data de recolhimento dos tributos e ela não dispensa a entrega da DIRF. Então, a gente sabe que a FD-REINF, ela é bem ampla, só que a gente vai focar especificamente nas retenções federais, que é o ponto que mais gera dúvidas. Então, aqui é só um geral em relação à série R4000 que abrange essas informações. Então, nós temos ali os eventos, quem deve utilizar esses eventos da série R4000? Então, são as pessoas físicas e jurídicas que vão prestar as informações de imposto de renda retido na fonte, contribuição social, PIS e COFINS, que é o famoso CSRF ou então PCC. Quem são as pessoas obrigadas à entrega da FD-REINF focado na série R4000? São as pessoas jurídicas responsáveis pela retenção de PIS, COFINS e contribuição social e as pessoas físicas e jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao imposto de renda, por si ou como representante de terceiros. A finalidade da FD-REINF é alimentar a DCTF Web e também servir com informações para a malha fiscal da Receita Federal. O R4000, a série R4000, ela é composta pelo R4010, que são os pagamentos ou créditos a beneficiários pessoa física, o R4020, pagamentos ou créditos a beneficiários pessoa jurídica, o R4040, pagamentos ou créditos a beneficiários
beneficiários identificados, e o R4080, que é a retenção no recebimento. E depois a gente tem o fechamento, que é o R4099. Então, isso são informações gerais para a gente poder entrar no ponto que a gente precisa. O prazo da FDRINF. Então, ela tem que ser entregue mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao mês a que se refere a escrituração. Lembrando que o prazo será postergado para o primeiro dia útil subsequente ao dia 15, quando este cair em dia não útil para fins fiscais. Em relação à FDRINF sem movimento, quando a gente fala em FDRINF sem movimento, a legislação ela coloca para a gente que quando não tiverem dados a declarar, ou seja, eu não tive nenhum fato naquele período de apuração, então eu tenho que observar mês a mês, fica dispensado a entrega da FDRINF para aquele referido período. Mas é importante o quê? Nós precisamos lembrar que essa obrigação, ela tem que ser analisada como um todo, e não apenas em relação às retenções federais, já que ela comporta outras informações. Então, a gente tem a parte previdenciária, a gente tem outras informações ali que devem ser enviadas nos outros registros. Então, quando a gente fala sem movimento, a gente tem que observar como um todo. Então, fica a dica para que vocês levem isso em consideração. Em relação ao MEI, então, só um adendo antes de entrar neste requisito. Nós estamos trazendo algumas informações, os pontos importantes, que a gente vai chegar na parte do lucro, tá? E quanto ao MEI, o MEI está obrigado a entregar a FDRINF? Então, nós não temos nenhuma dispensa expressa na legislação para que o MEI não entregue, como existe na DIRF. Porque na DIRF a gente tem aquela situação que quando ele tenha feito pagamentos ali exclusivamente para as administradoras de cartão de crédito, ele está dispensado. Só que aqui na FDRINF a gente não tem essa dispensa. Lembrando, inclusive, que nós tivemos uma alteração na Instrução Normativa 2163 de 2023, que estabeleceu a dispensa de informação na REINF para a pessoa jurídica que tenha pagado às outras pessoas jurídicas as importâncias a título de comissões e corretagens. Então, ou seja, neste ponto, apenas as administradoras, aquela questão da autorretenção, eles que vão informar na FDRINF. Então, quem está pagando não vai mais informar. Então, neste critério, o MEI, ele apenas vai informar pagamentos na FDRINF sujeitos à retenção de imposto de renda. Então, por exemplo, ele contratou um serviço de uma pessoa jurídica, um serviço que está sujeito à retenção de imposto de renda, de acordo com a legislação. Ele deve apresentar a FDRINF? Sim, porque não existe nenhuma dispensa para ele. Então, essa obrigatoriedade também eu vou aplicar quando este MEI pagar lucros ao titular, que ele também pode pagar lucros. Então, a gente tem que observar todos esses critérios para o MEI. Próximo tema, que é aquele tema principal que a gente vai tratar, que são os lucros. Então, os lucros ou dividendos, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, lucro presumido, arbitrado, simples nacional também, são rendimentos isentos e não se sujeitam à retenção do imposto de renda na fonte, de acordo com a Lei 9.249 de 95, o artigo 10. Só que a gente tem que ter em mente que nós temos o lucro calculado com base na receita bruta, que é aquela questão da presunção, que as empresas do lucro presumido, o MEI e o Simples Nacional podem fazer, e temos o lucro contábil, né? Então, qualquer um dos dois lucros eu devo informar na FDRINF. E isso, lembrando também que nós não temos um limite, porque na DIRF a gente tem aquela questão da limitação
dos lucros. Só que na FDRINF a gente não tem esses lucros. Então a gente tem que ver como que vai fazer esse cálculo para poder fazer a informação, colocar essa informação e enviar para o governo. E como que eu vou informar esses lucros na minha EFDRINF? Então, nós temos ali 2 eventos. Temos o R4010, que são os pagamentos ou créditos a beneficiário pessoa física, e temos o R4020, que são os pagamentos ou créditos a beneficiário pessoa jurídica. Então, ou seja, eu tenho que ver quem é o sócio que está recebendo e colocar no registro correto. Então, aqui nesta tabela que eu estou apresentando para vocês, é só um resuminho daquilo que a gente tem no guia prático, porque essas informações tem naquele guia prático que já colocaram no chat e que vão colocar para vocês de novo. Ali tem as informações mais detalhadas. Então, quem são os beneficiários dos lucros? Pessoa física e pessoa jurídica. Os eventos que serão informados esses lucros, né? Os lucros creditados ou pagos, que esse é o fato gerador. O R4010 para a pessoa física e o R4020 para a pessoa jurídica. Qual é a natureza do rendimento de acordo com as tabelas que são nos apresentadas pelo SPED? Então, a gente tem ali o 12001, que é lucro e dividendo. Lembrando que essa informação eu vou colocar o valor do rendimento bruto, porque ela não tem retenção, logo ela não vai ter uma base. Então, esse é o único campo que eu vou informar. Os demais campos eu não vou informar. A data do fato gerador, isso também é super importante quando você vai colocar essa informação na FDRINF, que vai interferir no seu período de apuração. A data, ela deve estar compreendida entre o período de apuração da minha EFDRINF, a minha competência, aquela que se refere ao arquivo. E tem uma forma de colocar essa data. Então, eu coloco o ano com 4 dígitos, o mês com 2 dígitos e o dia com 2 dígitos. Quem é o declarante? É a pessoa jurídica, porque pessoa física não paga lucros, ela só recebe. Essas informações, elas constam ali na tabela do SPED e eu tenho um grupo específico para isso que traz esse código, que é o grupo 12, rendimentos do capital. Continuando com os lucros. Os lucros, ele tem um prazo ali específico para informar. Então, a apresentação dessas informações, desses rendimentos, mesmo que isentos, quando isentos, melhor dizendo, do imposto de renda, ela foi prorrogada para até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre correspondente. Mas aqui cabe um alerta. Não significa que a legislação está me dizendo para eu pagar lucros trimestralmente. Não, eu vou pagar os lucros de acordo com o que a empresa definiu. Essa definição, que ninguém dá atenção, ela consta no contrato social. Então, quando vocês observarem o guia que nós fizemos, ali tem essa informação. No meu contrato, eu tenho que colocar, é recomendável que a gente coloque, quando que eu vou pagar lucros? Então, eu vou pagar lucros anualmente. Eu vou pagar lucros mensalmente, eu vou pagar lucros trimestralmente. Então, eu tenho que fazer essa definição, porque a gente sabe que até abril do ano seguinte, eu tenho que prestar as contas ali, eu tenho que fazer aquela ata, aquela reunião com os sócios, aquela assembleia e prestar as contas, falar a respeito do pagamento dos lucros. Então, é super importante que o contrato, ele atenda esses critérios também. E aqui eu trago um exemplo para vocês em relação a essa questão dos lucros, em relação ao prazo. Então, vamos dizer que eu paguei lucros do segundo trimestre. O segundo trimestre, ele abrange abril, maio e junho. Quando que eu vou informar na minha EFDRINF? Eu posso informar no próprio mês de ocorrência. O que é um mês de ocorrência? Um mês que eu paguei ou creditei os lucros, ou eu posso informar em qualquer outro mês até o primeiro mês após o fim do trimestre.
Então, no caso de julho, se porventura eu fiz um pagamento ou crédito de lucros no mês de julho, quando que eu vou informar? Eu posso informar na minha FD-REINF até 15 de agosto. Então, ou seja, eu paguei em julho, vai na minha FD-REINF em julho, e quando que eu vou entregar? Eu vou entregar depois de amanhã, até o dia 15 de agosto. Aqui, nesta tabela, estão relacionados ali os prazos para apresentação da FD-REINF, das competências de janeiro até dezembro de 2024, com as informações sobre os lucros. Então, nesta primeira coluna, quando a gente coloca mês, período de apuração, entendam como a competência da FD-REINF. A segunda coluna, ela me traz o prazo de entrega. E esta terceira coluna é até quando que eu vou fazer, que eu posso colocar informação na FD-REINF. Então, por exemplo, ali em janeiro, na minha FD-REINF de janeiro, o que eu posso informar? O que eu tenho que informar? Os lucros, se eu paguei ou acreditei em outubro, novembro, dezembro ou janeiro de 2024. Aí a FD-REINF dá competência de fevereiro, que eu vou entregar até 15 de março. O que eu tenho que observar? Quando que eu fiz o pagamento ou crédito dos lucros, que é o fato gerador? Ah, eu fiz o pagamento em janeiro, fiz o pagamento em fevereiro. Quando que eu vou informar? Na minha FD-REINF de fevereiro de 2024. Então, assim eu vou seguindo até dezembro. Então, isso é super importante para a gente poder apresentar, informar esses lucros no período correspondente. E aqui uma informação importante, que ela decorre de uma notícia publicada no site do SPED, que foi ali em maio de 2024, onde a Receita Federal, ela trouxe orientações quanto à indicação sem movimento para a série R4000 da FD-REINF. Então, ela coloca que foi aplicada uma alteração no sistema da FD-REINF para que envie à DCTF-Web a indicação de sem movimento, em substituição à zerada, quando eu fecho o período de apuração para o qual eu tenho excluído todos os eventos periódicos da série R4000, enviadas anteriormente. Neste caso, se o contribuinte, ele fez isso, se vocês fizerem isso, tem que colocar a indicação zerada na minha DCTF Web, com origem REINF-RET, que é a retificação, relativo a um período de apuração cujos eventos periódicos da série R4000 tenham sido excluídos em sua totalidade, devendo reabrir e fechar o mês novamente para que a declaração possa ser retransmitida com status alterado para sem movimento. Mas por que eu trouxe esta notícia aqui? Porque tem uma informação importante em relação aos lucros e dividendos. Essa indicação zerada permanece sendo enviada à DCTF Web pela série R4000, quando houver apenas eventos sem retenção de tributos, como é o caso dos lucros e dividendos. Então, ou seja, eu tenho que apresentar minha FD-REINF com a informação do lucro, independente do valor que eu estou pagando ou creditando, e mesmo que eu não tenha retenção, que seja lucros isentos do imposto de renda, isso vai para a minha DCTF Web, eu vou apresentar a DCTF Web, mas eu não tenho tributo a recolher. Então, isso é super importante. E, por fim, nesta notícia, eles estão ressaltando que continua não havendo necessidade nem possibilidade de enviar fechamento com a opção sem movimento na série R4000, quando não houver eventos periódicos enviados no mês. Caso o contribuinte queira fazer essa indicação para a DCTF Web, poderá utilizar o fechamento da série R2000 da FD-REINF ou o fechamento dos eventos periódicos do E-Social. Então, essa notícia é importante, eu quis trazer para vocês por conta da questão dos lucros, né? Que eu estou enviando os lucros, é o único rendimento que eu tenho, só que não vai gerar nada na DCTF Web, só que será enviada para a DCTF Web. Então, em relação a isso, aqui
eu acabo a apresentação dessa parte teórica e agora a gente vai passar para a parte prática com a Delton. Vocês podem colocar as dúvidas aí, se vocês estiverem curtindo, dê um curtir ali na nossa apresentação e vamos seguir agora para a prática. É isso aí, Elaine. Prosseguindo aqui, né, com o nosso workshop, nós vamos tentar aqui focar um pouquinho na parte ali específica dos lucros, né, que é o que a gente, durante a jornada aí do Descomplica e no dia a dia também, é o que a gente sente ali que o pessoal tem mais dúvidas mesmo, né, no dia a dia ali, né. Muitas das dúvidas são ali de conteúdo teórico, né, mas a gente vai tentar colaborar um pouquinho aqui para demonstrar como a gente faz aqui na prática, porque às vezes o pessoal que tem mais de uma forma de fazer, né, e muitas vezes o pessoal está habituado com uma maneira só, e aí fica mais fácil para ele poder ter outras opções também, se for o caso, né? E eventualmente também aí, se durante o andamento aqui alguém tiver alguma dúvida específica, a gente tenta sanar aí também dentro do possível. Beleza? Bom, então só para iniciar aqui, eu vou comentar aqui alguns pontos que eu considero importante aqui para fins de cadastro, né, pensando na FD Reinf. Obviamente, a gente não pode deixar nunca de falar do tipo IRPJ, né, que ele é sempre importante para cálculos e para declarações, né. Na abinha escrita aqui, a gente tem o campinho da classificação tributária, que a gente pega muita confusão ali, às vezes a empresa é simples, ela está configurada como PJ em geral, que é o 99, né? Mas o simples sempre seria o 1, 2 ou 3 aqui, conforme essa tabelinha aqui, que é divulgada pela própria Receita Federal, né? Isso acaba tendo impactos depois em cálculos, então é sempre importante revisar lá e conferir com a tabela R1000 lá dentro do ECAC se está com a informação correta também. Né? Então, esses campos aqui são importantes para a Reinf. A gente não é o escopo aqui do nosso workshop, mas aqui também tem o campinho da contribuição previdenciária, né, que faz parte da série 2000, e é importante o pessoal validar também para ter a informação correta, né? Só que esse campinho aqui a gente sempre pede atenção para mexer, porque ele é compartilhado com a folha, e fazendo uma alteração indevida aqui pode ter impacto no cálculo da contribuição patronal do INSS. Né? Então, para mexer nesse campinho aqui é sempre importante fazer isso alinhado com o pessoal da folha para não bagunçar lá o e-social, tá? Mas voltando aqui na abinha geral, um campinho muito importante aqui para esse assunto de distribuição de lucros é esse campo que a gente tem à esquerda aqui do tipo IRPJ, né? Então a gente tem aqui no sistema um campinho de distribuição de lucro. Ele vem inclusive gravado com abreviado, né? Gravado com a informação de distribuição de lucro presumido. Por que ele é dessa forma? O sistema até tem a parametrização para fazer um cálculo, digamos, automático de lucros, né, de distribuição de lucros, mas somente para empresas lucro presumido. Por isso ele vem com esse nome, né? Para empresas simples, ele não tem esse cálculo automático, assim como para empresas lucro real também, que vai depender exatamente de outros fechamentos lá na contabilidade, né? E mesmo assim, essa distribuição automática de lucros aqui feita pelo G5, ela é aquele chamado lucro fiscal, né? E não necessariamente o lucro efetivo que a empresa apurou. Então, esse cálculo aqui, ele pega basicamente ali o faturamento da empresa, aplica a presunção, né? Conforme o regulamento do imposto de renda, e a partir da presunção ele subtrai o valor apurado de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, e chega num valor que ele considera como lucro isento, que é o que chamamos ali de lucro fiscal, né? E o sistema dá a opção de fazer essa distribuição de lucro automático, né? Aqui não acho ali
uma opinião minha, pessoal, né? Não acho uma opção muito bacana de se colocar o automático, pelo fato de que nem sempre a empresa vai ter aquele valor efetivamente para ser distribuído, né? Porque ela tem outros encargos além disso, ela pode estar incorrendo em prejuízo também, tem vários cenários ali, né, que a gente precisa considerar. Então, se o usuário deixar como distribuição automática mensal ou trimestral, o valor que o sistema apurar ali com base naquele cálculo, né, da distribuição do lucro fiscal, ele vai gerar o gatilho do evento para ser enviado lá para FDRINF, né? Então, particularmente, eu acho mais bacana a gente deixar como manual, até porque é um assunto que tem muitas dúvidas, né? Aquela questão de até de confusão patrimonial, que o pessoal usa dinheiro da empresa para si próprio, tem vários fatores ali, né? Então a gente acha interessante deixar aqui como manual para que seja lançado o que efetivamente foi distribuído ali a fins de lucros, né? Então esse campinho aqui, ele é bastante importante, né? Que a gente deixa ele gravado como distribuição manual. E lembrando que simples, né? E real, quando a empresa for simples e lucro real, isso sempre vai ser definido aqui como manual mesmo, tá joia? Então esse aqui é um primeiro cadastro importante, né, para essa finalidade aqui. Outro campinho importante aqui que a gente tem que verificar. No próprio Júnior, a gente tem aqui o menuzinho de cadastro de sócios, né? Então, dentro dessa tela de cadastro de sócios, ela é muito conhecida aí para as declarações em geral, né? Por exemplo, recente agora esse CDCF, onde pega a assinatura ali dos responsáveis, né? Mas essa telinha aqui ela é usada para fins de FDRINF também, para o cadastro ali dos sócios, né? Que o usuário vai ter a distribuição, né, dos lucros. Então, nessa tela ele pode deixar previamente cadastrado, né? Aqui o sistema aceita tanto pessoa física, que geraria um evento 4010, quanto ele pode ter na sociedade também uma pessoa jurídica, né, que ofere lucros sobre alguma participação que ela tenha, né? Então aqui o sistema também deixa, como nesse exemplo aqui, a gente cadastrar como pessoa jurídica também, e eventualmente na hora da apuração do lucro, se houver esse cenário, ele vai gerar um evento R4020, tá? E o que é importante a gente comentar aqui também sobre essa tela, tá? São importantes aqui informações, obviamente, sobre datas, né? A entrada, sempre ter o controle das entradas e saídas e mudanças de participação, que às vezes ocorre com frequência, né, em algumas empresas. A gente sabe que não é o cenário da maioria, mas tem muitas empresas que ela tem uma mudança constante ali do quadro societário, às vezes não muda sócios, mas muda participação. Então é importante controlar aqui esse campinho, né, que a gente chama de percentual de participação, onde a gente sempre deixa vinculado ali um histórico, né, a data a partir de quando ele é detentor daquele determinado percentual. Então, se a gente tem 2 sócios, tem um único, né, a gente deixa gravado com 100, mas tem 2, por exemplo, meio a meio, né, cada um com 50%. Se eventualmente em alguma data tiver uma troca, né, passou a ser 60 e 40, é importante vir aqui dentro, gravar esse histórico, né, atualizando os percentuais, né, mantendo sempre a data, mas cria uma linha nova, né, para ele ir considerando o histórico aqui também, tá? E um campinho muito importante também, que às vezes o usuário esquece de colocar e fica batendo cabeça de não gerar o evento, é esse campinho aqui, dia L, que está na tela, né? Esse campinho do dia L é a data ali, em tese, da distribuição do lucro. Então, quando você tem esse cadastro e fizer o lançamento da distribuição lá no Júnior, lá ele não vai pedir o dia da distribuição, porém o sistema vai acatar como a data que tiver aqui no cadastro, né? Então, às vezes o usuário coloca lá o dia 30, o dia 10, conforme o cenário que ele tenha, né? Deixa gravado, porque é esse aqui que vai ser o dia que vai ser considerado lá na geração do evento R4010, se for um CPF, né? Ou R4020, se for um CNPJ, tá? E, obviamente, aqui também é muito importante essa questão da informação da identificação, né? Se ele é um CPF, se ele é um CNPJ,
para que não tenha problemas ali, né, no momento depois da geração do gatilho, retorne com erros nesse sentido aqui. Tá? Então, pensando ali inicialmente na parte de cadastro da empresa e cadastro dos sócios, né, para que se tenha ali uma geração correta dos eventos e uma validação em tese sem erros, né, é importante esses campos, principalmente que eu comentei, né? Obviamente a tela tem outros campos que são usados para outras finalidades, né? Mas pensando na distribuição do lucro é mais pensando nesses que eu comentei, tá? E um parênteses aqui também, muitas vezes, se a gente deixar esse dia L, como por exemplo 31, se a gente tiver depois lançamentos de lucro em meses que vão até o dia 30 somente, ou mesmo em fevereiro, né, que vai até 28 ou 29, no momento da apuração, pode acontecer do sistema gerar lá uma mensagem de erro, né? E muitas vezes é por conta desse dia aqui, tá ali como 31, por exemplo. Então, para evitar erro nesse sentido, né, se deixar 30, o único problema que pode acontecer seria ali em fevereiro, se eventualmente eu gerar um errinho nesse caso, né? Mas fora esse mês, qualquer dia entre 1 e 28 vai dar certo em qualquer mês aqui especificamente. Tá joia? Então, essa parte aqui do cadastro do sócio é importante também, tá? E, eventualmente, na sequência, a gente tem uma telinha bem conhecida aqui do Júnior, que é onde o pessoal faz ali a conferência mensal do PIS e COFINS, ou às vezes trimestral do Imposto de Renda e da Contribuição, né? Essa telinha aqui, ela é especificamente de lucro presumido. Se eu tiver necessariamente com uma empresa que é Simples Nacional, ela vai se moldar, né, para as empresas simples, que tem aqueles quadrinhos amarelinhos em geral, tá? Mas essa de presumido aqui, por exemplo, se a gente olhar, talvez não fique tão visível aí na apresentação, mas aqui na segunda coluna, na parte inferior, tem um tópico lucro presumido para sócios, né? E o sistema demonstra um cálculo. Esse cálculo que ele demonstra aqui nada mais é do que aquela distribuição automática que eu comentei lá do cadastro, né? Se lá estiver definido como distribuição automática, ele vai considerar o valor que ele apurou aqui nessa coluninha, né? Nesse tópico, para ser distribuído aos sócios, né? Então, ali, se eu tiver um valor de 10 mil reais, por exemplo, e eu tenho 2 sócios com 50% lá no cadastro, ele vai fazer a distribuição automática de 5 mil reais para cada um. E aí entra aquela questão que a gente comentou, né? A gente não sabe se efetivamente tem esse valor para ser distribuído, se foi distribuído um valor maior ou menor, se não foi distribuído nada nesse período. Então, por isso a gente comenta, né, a questão de que o mais viável ali mesmo, né, para não evitar erros nesse sentido, não enviar informação indevida, seja manter lá a informação como manual para que se informe o valor que efetivamente foi distribuído, tá? E como isso é feito, né? Lá no cadastro eu deixei como manual, e aqui em cima, né, no Júnior, eu tenho as coluninhas, né, de receita, onde eu vejo o faturamento da empresa, posso navegar aqui pelos meses, né? E tenho as abinhas, onde eu consigo ver cada sócio que eu cadastrei, tá? A gente tem 3 abas aqui praticamente: sócio normal, sócio turbo e sócio anual. Particularmente, eu gosto de fazer o lançamento pela sócio turbo, onde eu tenho aqui à direita as opções, e confiro em sócio anual. Então, só como exemplo, por exemplo, né? Pegando aqui um exemplo. Vamos supor que a pessoa jurídica, né? Ela recebeu aqui R$ 1.000 nos meses 7, 8 e 9. Eu posso fazer o lançamento informando que ela recebeu R$ 1.000 de 7 a 9. E o sócio pessoa física, ele recebeu aqui, por exemplo, 9 mil, porque ele tinha uma participação maior, por exemplo, em cada mês também, de 7 a 9. Eu posso fazer a gravação, é normal, o usuário às vezes acha que não gravou, mas é normal a informação sumir. Só de eu voltar aqui para sócio anual e consultar, eu já consigo aqui ver os lançamentos. Se eu precisar fazer qualquer alteração, por exemplo, é só eu voltar na aba sócio turbo,
Vou pegar aqui, por exemplo, no mês 8 e 9, na verdade, não foi 9 mil, mas foi sim 8. Eu só lanço novamente, ele automaticamente já ajusta aqui a informação para cada sócio, tá? Se precisar apagar, é basicamente só voltar, colocar 0, o período que quer apagar e gravar, ele já limpa automaticamente daqui também, tá? Essa coluninha de saldo de lucro isento é usada naquela questão de quando tem a distribuição automática, né? Aqui, como essa empresa está com valores e dados fictícios ali, praticamente nada avançado, ele fica aparecendo esses valores, né? Que para entender a gente precisaria olhar lá na minha receita aquele cálculo que eu comentei anteriormente, tá? Então nesse exemplo aqui a gente teve o lançamento aqui de lucros em 3 meses, né? R$ 1.000 para cada. Eu só vou para ficar mais fácil aqui, eu só vou fazer o seguinte, ó, eu vou pôr 1.200 no mês 8 para ter uma diferencinha aqui e 1.500 no mês 9. E o sócio pessoa física aqui eu vou colocar 7.000 no primeiro mês, 8.000 no segundo e 9.000 no terceiro. Lancei aqui dentro do trimestre praticamente, né? Então aqui a gente tem 1.000, 1.200 e 1.500 e 7, 8 e 9.000, o lançamento que eu fiz automaticamente, tá? E como isso é controlado para fins de gerar o gatilho do evento? Lá no G5, a gente tem lá no menuzinho cadastro, configurações, parâmetros empresa, a gente tem uma abinha federal, aí tem uma segunda aba aqui, EFD Reinf, e tem esse quadradinho que, por padrão, ele sempre vai estar vazio em cada empresa, né? Então eu tenho aqui, considerar distribuição de lucros dos sócios no Júnior Fênix. Por padrão, o sistema sempre vai trazer dessa forma, e esse é um parâmetro individual para cada empresa, né? Então a gente pode fazer a configuração, né? A gente marcando o parâmetro, ele abre uma subtela, né, onde a gente consegue aqui colocar algumas informações. Quais são elas? A gente vai definir, por exemplo, com base naquelas regrinhas que a Elaine comentou, né, da parte legal, se a distribuição ela é feita dentro do próprio mês em que é distribuído. Por exemplo, lá eu fiz lançamentos dos meses 7, 8 e 9. Então, se eu deixar configurado, por exemplo, como mês do fato gerador, o lucro que eu fiz o lançamento, como distribuído no mês 7, o sistema já vai gerar o gatilho na reinf do mês 7, que é enviado até 15 de agosto. O lucro distribuído em agosto, ele vai gerar na reinf de agosto, que é enviada até 15 do 9. Se eu deixar mês seguinte ao fato gerador, por exemplo, o lucro que eu distribuí no mês 7, o sistema vai gerar na reinf do mês 8, que vai ser enviado até o mês 9, e assim por diante. E aqui, né, que foi a grande mudança lá da IN 2163, eu tenho a opção de enviar no mês seguinte ao final do trimestre. Então, naquele exemplo que eu coloquei, eu fiz os lançamentos dos meses 7, 8 e 9 de distribuição do lucro, né? Todos os meses ali dentro do terceiro trimestre, se a gente for notar, né? E aqui eu estou informando para o sistema que eu vou enviar no mês seguinte ao final do trimestre. Então, o que acontece nesse caso aqui? Esse campinho das datas disponíveis, né? A partir de quando você quer que ele seja utilizado dessa forma. Então, por exemplo, eu poderia deixar aqui abril, maio e junho, que ele acataria todos daqui para frente dessa mesma forma, né? Não preciso ficar voltando aqui depois e reconfigurar. Como exemplo, eu vou colocar aqui essa informação, né? Vou gravar. Então, o que vai acontecer aqui, por exemplo? Eu estou com a empresa ativada no mês 7 e eu coloquei o parâmetro para que ele seja no mês seguinte ao final do trimestre. Então, mês 7, se eu vier fazer a apuração, o sistema não vai gerar nada dessa distribuição de lucro,
Por quê? Porque eu coloquei mês seguinte ao final do trimestre. A mesma coisa vai acontecer se eu for dentro do mês 8, fizer a apuração. E a mesma coisa vai acontecer dentro do mês 9 também, que eu não vou nem repetir aqui para não ficar redundante. Mas se eu for lá dentro do mês 10, por exemplo, que é o mês seguinte ao trimestre, e fizer a apuração, aqui ele já vai ter que trazer para mim a distribuição dos 3 meses. Tá? Então ele vai trazer aqui o gatilho, trouxe aqui 3 vezes o CPF, 3 vezes o CNPJ, né? E aqui a gente pode verificar já a data da apuração, né? Eu tenho um lançamento do mês 7, um do mês 8 e um do mês 9. Mesma coisa para pessoa jurídica, 7, 8 e 9, tá? Então, clicando 2 vezes, a gente consegue ver o detalhe. No primeiro mês eu coloquei 7 mil, no segundo eu coloquei 8, no terceiro 9. E aqui, muitas vezes, a gente não sabe de onde está vindo o valor, né? Nessa tela de apuração, o G5 sempre dá o detalhamento e ele informa a origem, né? Se foi do Júnior, se foi automático do G5, então ele coloca essas informações daqui, né? E traz o detalhe de todo o lançamento, tá? Dessa forma que ficou aqui, por exemplo, né? Eu vou ter a geração dos eventos, né? Para mim fazer o envio da distribuição do lucro, tá? Como que basicamente eu faria isso na sequência? Bastaria vir na central de comunicação, né? Vou selecionar aqui a empresa, peço para ele verificar inconsistências. A partir do momento que ele verifica sem ocorrer nenhum erro, eu já tenho aqui no painel de pendências, vou filtrar aqui só essa empresa. Peraí. Que eu estou no mês 10, né? Deixa eu só ver uma questão aqui. Se eu vier aqui na apuração, eu estou aqui dentro do mês 10 com o parâmetro lá dessa informação, né? Só de eu fazer esse tipo de apuração aqui, como lá no meu parâmetro está definido para ele fazer a geração desse evento dentro do mês, né? Ele já vai fazer a geração dele, tá? Então, o que eu teria que vir aqui? Teria que vir fazer a verificação de inconsistência, né? E na sequência, passo a verificação de inconsistência, e na sequência aqui eu faria o encerramento do mês. Como é uma data futura, né? Em alguns casos ele acaba não reconhecendo ainda. Porque eu peguei aqui o ano de 2024, né? Ao invés de demonstrar num período anterior. E aí ele faria a geração dos eventos, né? 4010 e 4020, para se fazer a validação lá dentro do portal. E aí bastaria abrir aqui o evento do Robomatic, né? O Robomatic em si aqui, para fazer o envio ali dos eventos propriamente dito, né? Fazer a transmissão deles lá pro ECAC, né? E posteriormente, lá dentro do ECAC, né? É possível lá acompanhar a transmissão, né? E consequentemente ali na sequência fazer o fechamento também ali com o envio do 4099 aqui pelo sistema, tá? Basicamente, essa é a forma ali, digamos, puxando do Júnior, né? Que a gente conseguiria fazer a geração desses eventos, 4010 e 4020, da distribuição do lucro, né? Existe também a outra forma aqui, de lançamento manual, né? Que é a gente entrar aqui diretamente pelo G5, nesse menu, né? Do FDRINF, pagamento, crédito a beneficiário, PFPJ, e aqui eu tenho as duas telinhas, né? Onde eu posso lançar tanto o pagamento à pessoa física, quanto o pagamento à pessoa jurídica. Basicamente, as duas telinhas são iguais, a única coisa que muda
é que no momento de fazer ali o inserir, né, uma só vai aceitar CPF, se você buscar um CNPJ aqui, ela vai te dar um erro impeditivo, né, e lá na outra tela do 4020, ele não vai deixar você lançar um CPF, somente um CNPJ. Tá? Por isso que já traz o nome fixo aqui, diferente das demais telas do sistema, ali, onde você consegue lançar tanto um CPF quanto um CNPJ, dependendo do lançamento. Né? Essas aqui, como o evento 4010 e 4020 tem a particularidade, né, de um só ser CPF e o outro só CNPJ, ele não deixa lançar. Então, basicamente, você vai selecionar o CPF, né, buscar aqui, se não tiver, basta criar aqui no momento. Aqui você vai buscar o código de natureza do rendimento, que é aquele que a Elaine comentou lá, a demonstração dela, que é o 12001, né? Aparecem 3 aqui, mas a gente pode ver aqui arrastando para a direita as diferenças, né? O primeiro e o último são para imposto de renda, pessoa física e jurídica. O do meio é rendimentos recebidos acumuladamente. E né, que é o primeiro, não tem tributação no exterior, que é o mais habitual, e o último aqui é o que tem tributação no exterior. Então, habitualmente, a grande maioria, a gente usa sempre o primeiro, né? A observação é facultativa, e aqui bastaria colocar o fato gerador, né? Então, por exemplo, se a gente tiver dentro ali do mês 10, por exemplo, né, a gente consegue aqui ter distribuição de lucro sem erro, que tenha fatos geradores no mês 7, 8, 9 ou mesmo dentro do mês 10, né? No lançamento manual ele vai acatar, a gente informaria ali o valor do rendimento bruto, por causa daquela regrinha que ele aceita até o mês seguinte ao final do trimestre, né? Aí dependendo dentro de cada mês, né, tem uma regrinha específica, né? Por exemplo, dentro do mês 9, ele só vai aceitar ali do próprio mês 9, mês 7, mês 8 também passa, né? Porque ainda não virou o trimestre em si ali para estourar o prazo de obrigatoriedade do envio, né? Mas basicamente, né, aqui dentro do mês 10, por exemplo, onde a gente está, em tese ele só vai dar erro ou ter alguma passividade de multa lá se você informar aqui um fato gerador do mês 6, né? Que eu não me lembro de cabeça se ele aceita um fato gerador dentro do mês 6 aqui, numa reinf lá do mês 10, por exemplo, que aí já seria 2 trimestres depois, né? Mas basicamente esse seria o lançamento manual. Se o controle já for feito pelo júnior, valeria a pena fazer o lançamento lá para aquele primeiro mecanismo, né? Porque você só digita o valor, como já tem o sócio cadastrado, né? Ele já faz a geração a partir de lá. Tá? Só um ponto importante que eu esqueci de comentar aqui, mas voltando nesse parâmetro aqui do menuzinho federal FDRINF, é que uma vez que você sincronizar um evento de distribuição de lucro aqui dos sócios, esse parâmetro aqui ele não vai deixar mais excluir, né? O sistema vai barrar aqui quando você tentar confirmar a exclusão. Isso se você já tiver algum evento ali sincronizado de distribuição do lucro. Então, é só uma atençãozinha inicial ali no momento de fazer esse primeiro cadastro, né? Para ele não ficar com uma informação diferente da que você precisa ali no momento, né? Basicamente aqui para distribuição de lucros não tem assim nenhuma informação adicional ali que a gente pode comentar a respeito, né? Basicamente seriam esses pontos aqui, né? O que vai mudar ali, né? Basicamente a periodicidade mesmo que você vai querer enviar conforme esse parâmetro aqui que a gente comentou, né? Que ele tem as 3 opções: enviar dentro do próprio mês, no mês seguinte, ou, né, ter a opção dele enviar no mês seguinte ao final do trimestre. Então seriam basicamente essas opções aqui que o sistema vai ter aqui basicamente, tá bom? Para fins de lucro seria isso aqui. Elaine, tem algum ponto de dúvida que surgiu até o momento ali do pessoal ou tranquilo? Tá, então eu vou olhar aqui, nós temos uma dúvida sim, e antes disso, pessoal, nós vamos ter ao final da apresentação
teremos o sorteio, tá? Então vocês sigam as regras ali para poder participar. E se vocês estiverem gostando, deixem um like e vejam também os materiais que tem todas essas informações, tá? Eu vou passar para as questões agora. A Patrícia Pederzini, às 16h37, ela perguntou: no R4010, onde informa a distribuição de lucros, eu tenho que informar a presunção também de 32%, no caso serviço, ou só o que for acima disso? Então, eu vou passar a parte legislativa, aí, Adelton, se você tiver algum acréscimo em relação à informação, você pode ficar à vontade, tá? Então, Tá bom. Patrícia, se foi pago lucros ali em determinado período no R4010 para pessoa física, então foi creditado ou pago os lucros, sim, você tem que informar. Então, independente se foi calculado com base no lucro fiscal ou no lucro contábil, desde que seja isento do imposto de renda, sim, você vai informar. Tá? O que a gente não informa é que as pessoas confundem é aquela coisa de prolabore. Às vezes a pessoa está pagando prolabore e depois no final vai observar para ver se tem lucros, então faz uma pequena confusão em relação a isso. Mas se é lucros, é isento, está com base na legislação, sim, você tem que informar no R4010, que é para pessoa física. Bom, da parte do sistema aqui, nessa dúvida dela ali, assim, não tem nada adicional também, né? O que ela tem que informar ali, né, é preencher no sistema, é o valor de lucro que efetivamente foi distribuído, né? Seja ele, por exemplo, se ela for utilizar lá pelo Júnior, né, naquela telinha que eu mostrei, ela seleciona lá a opçãozinha lucro isento, coloca o valor que efetivamente foi distribuído e o mês em que ele foi efetivamente distribuído, né? No parâmetro do G5, ela vai só definir em qual período, basicamente, né, em qual competência ela quer enviar aquela informação, né? Se é dentro do próprio mês, se vai ser no mês seguinte ou até o primeiro mês seguinte ao final do trimestre. Agora, se ela for fazer o lançamento ali direto pelo G5, sem usar o Júnior, basicamente também ela só vai definir ali o fato gerador e colocar o valor, né? Nesse evento de distribuição de lucro, ali não tem nada que se falar enquanto a questão da presunção, né? Que ela comentou. Acho que o ponto que acaba gerando mais dúvida para o pessoal é como chegar ali no valor necessariamente, né? Mas isso leva vários quesitos aí, né? Principalmente aquele que você comentou lá do estatuto, né, Ivane? Que é muito importante, né? Exatamente, observar o contrato social e saber fazer a conta ali também em relação à presunção, né? Porque depois também é importante, acho que a gente ressaltar aqui, que essa presunção depois ela vai ser abatida dos lucros. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, tem que observar bem a legislação. É do lucro presumido, é do Simples Nacional, então tem essas informações. Então, quando a gente olha na Instrução Normativa 1700 de 2017, que trata do imposto de renda, ali a gente tem um artigo específico sobre isso, no nosso guia tem um artigo. É a mesma coisa para o Simples Nacional, então tem que tomar cuidado, porque eu tenho que abater ali na minha contabilidade. Então, outro ponto, tem que tomar cuidado também. Todas as empresas estão sujeitas à contabilidade, estão obrigadas. A única dispensa é para o MEI, mas é importante que ele também faça em decorrência dos lucros também. Deixa eu ver se temos mais alguma tem coisa. Uma da Inês aqui, Elaine, que eu tô vendo, Inês Cruz. Ela perguntou, nessa parte de configuração da empresa, tenho que inserir todos os trimestres? Ela deve estar se referindo àquele parâmetro lá do G5, né? Onde define se é o mês do fato gerador, o mês seguinte ou o primeiro mês após o final do trimestre. Ali, como eu tinha comentado, né, uma vez que você inserir aquele parâmetro e o sistema tiver a sincronização, né, o retorno lá de uma sincronização de um evento de distribuição de lucro, o próprio G5 já não vai deixar alterar mais aquele parâmetro ali, né? Se for continuar usando ali a mesma, digamos,
frequência ali, né, a mesma periodicidade, digamos assim, ela não precisa incluir nenhum parâmetro adicional ali, que o sistema já vai acatar aquele primeiro que foi definido, né? Ela só vai precisar fazer alguma alteração ali em tese se ela quiser mudar alguma periodicidade, né? Basicamente seria nesse ponto. Mas, eu vou enviar sempre no primeiro mês seguinte ao final do trimestre, que eu acredito que é o que o pessoal mais tem adotado por ter um tempo maior ali para conseguir prestar a informação certinho, né? Uma vez que você definiu esse parâmetro, o sistema vai ficar com ele ali em definitivo. Certo. Nós temos aqui uma questão da Sandra Silva. Ela pergunta: tenho que informar por data durante o mês? E complementando, né? Tenho clientes que que tem várias retiradas durante o mês. Você quer que eu fale sobre a parte legislativa primeiro ou você quer partir para o sistema e depois eu complemento? Pensando no sistema, se ela fizer, por exemplo, se ele tiver distribuição no dia 10, 15, 20, ela vai conseguir fazer a informação, né? Ele vai gerar lá no único XML, né, a informação de cada valor em cada data separadamente, né? Mas vai acabar gerando ali, em tese, um único evento com essas informações ali dentro dele separadamente, né? Mas não sei se eventualmente aí seria realmente uma distribuição de lucro ou se ele está fazendo algum outro tipo de retirada, né? Pois é, porque ela falou que tem várias retiradas durante o mês. Então é assim, tem um critério que os sócios utilizam dentro das empresas. Eu sou o dono da empresa, eu vou retirar lucro quando eu quiser. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Que lucros, na verdade, a gente tem que observar a contabilidade. Então, se ela tem várias retiradas durante o mês, então significa que eu estou fechando o balanço ali, vários balanços durante o mês? Acredito que não. E mesmo se for com base na presunção, eu tenho que utilizar a receita bruta do período. Geralmente eu uso do mês. Existe algum impedimento para eu usar um período inferior a um mês? Não. Só que depois eu tenho que observar se isso vai ser lucros. Então, eu estou tirando agora durante o mês, né? Que é aquela situação. Eu vou retirando sem base alguma. Quando chegar lá no fim do ano, vamos ver se é lucro ou não. Né? Isso é um ponto que geralmente é pego durante a pessoa física, quando a pessoa vai entregar a declaração dela. Então, se é efetivamente lucros que eu estou tendo retirada durante o mês, calculados de acordo com a legislação, eu vou colocar tudo dentro do mês. Então, eu tenho um período de apuração daquele mês. Agora, se eu estou fazendo essas retiradas, eu não tenho controle nenhum, isso daí é pro labore. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e orientar, Sandra, o seu cliente sobre essa questão dos lucros, né? De definição no contrato social, de fazer um levantamento específico. Então, isso é bem importante, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A Flávia Cristina Oliveira Fernandes, às 17h25, ela pergunta, então ela coloca: boa tarde, existe alguma coisa prevista na legislação, por exemplo, que diga se o lucro apurado no final do mês pode ser pago dentro do próprio mês? A legislação não entra nesse período, mas nesse mérito, mas vamos pensar uma coisa. Se eu apurei ali dentro do mês, então digamos, eu apurei até o dia 15 esse lucro, aí eu vou pagar dentro do próprio mês? Não tem assim né? Não tem como eu poderia dizer, não tem nenhuma vedação, mas é estranho, né? Agora, o sistema é diferente, né, Adelton? O sistema, se ela lançar a informação, ele vai acatar, né? Mas eu acho um pouco confuso também, porque, por exemplo, eu entendi a pergunta dela no sentido de que, vamos imaginar, fechou julho, né? Mês 7 de 2024. Em tese, você faz o fechamento do mês 7 ali, parte de faturamento, despesas, né? No melhor dos cenários, você faz no mês seguinte.
né? Então, em tese, não tem como haver muito essa distribuição dentro do mês 7 mesmo, né? E mesmo se houvesse, né, no dia 30, por exemplo, dependendo do horário que for feita essa distribuição, ainda pode ter uma receita depois desse horário, alguma coisa que impacta, né? Então, se houver um tipo de lançamento nesse sentido, o sistema vai acatar, porque ali ele não tem a informação de quando que foi apurado aquele lucro, né? Mas eu acho que, não, assim, se a gente for pensar à risca, não vejo muito sentido, né? Verdade. O ideal, então, a legislação ela não traz esses pormenores, mas o ideal é que eu observe o mês cheio, para poder pagar ali no começo, daí eu pago em qualquer dia do mês seguinte. Só que tem um porém. Então eu fechei o mês de julho e fiz ali um crédito, eu tenho que observar o crédito. Aí eu já tenho um fato gerador para minha FD-Reinf, mas o ideal seria esse pagamento, eu posso pagar até ad eterno, vamos colocar assim, né? De acordo com o que os sócios determinaram, tá? Só Quem para mais? finalizar aqui, Elaine, a Alessandra Ribeiro aqui fez um comentário importante, né? Não se pode esquecer a DIRF, né? O cruzamento em Exato. si. Eu ainda complementaria ali também as empresas que forem que entregam ali ECD e ECF, né? Necessariamente acaba tendo ali uma informação que a Receita pode cruzar, né? A ECD, às vezes, pelo próprio lançamento, né? Contábil, fazer algum comparativo, e na ECF tem a ficha lá, né, onde informa não só a distribuição de lucros, né, mas tem dentro da ECF tem a parte de prolabore também, mas ela pode ter algum cruzamento lá com a distribuição, né. É importante sempre pensar Exatamente. naqueles cruzamentos. Verdade, até porque o ano que vem a gente tem a DIRF, se não for, né, postergada, né, o último ano, pelo que dizem, de entrega da DIRF. Só que depois, então, a gente está dando, na verdade, insumos para a Receita Federal fazer um cruzamento, que ela vai pegar a DIRF, ECD, ECF, né, e outras obrigações aí, a declaração da pessoa física, e vai fazer os cruzamentos, né? Então, eu acho que é importante a gente observar isso. Deixa eu ver. Olha, por enquanto, nós não temos mais nenhuma questão em relação a isso. Eu acredito que podemos fazer o sorteio, né? Mas antes disso, a Marina de Paula acabou de chegar, mas ainda terá a DIRF em 2025? Sim, Marina, ainda nós teremos o último ano, pelo que dizem, de entrega da DIRF de 2025. E ali as informações elas são anuais. Então, eu pego o ano de 2024 e mês a mês eu vou colocando ali os valores que tem retenção, que não tem. Então, agora eu acredito que não tenhamos mais nada. Ah, mais uma aqui, da Marina. Como se dará os cruzamentos quando a DIRF for extinguida? Então, vamos lá, se você quiser complementar, Delton. Então, ou seja, os cruzamentos serão em tese mensais, né? Então, mensalmente, a Receita Federal ela já vai ter uma informação, só que eu tenho que pensar na ECD, que é anual, e na ECF, que também é anual, né? Então, por enquanto, vamos pensar sem a DIRF. A Receita vai ter aquela informação, só que ela não vai ter outros dados, acreditamos, se não for criada nenhuma nova obrigação, para ela fazer esses cruzamentos. Então, o cruzamento ainda vai continuar sendo anual. Só que aí tem a questão do Prolabore. Então, pensa, se eu coloquei um lucro na minha FD Reinf mensal e no meu e-social, eu estou colocando ali o Prolabore. Se não me engano, é lá, né, Adelton? No e-social que vai o Prolabore, se não me falha a memória. Ali eu não coloco nada, e depois eu vou ver no fim do ano que eu tenho essa divergência. Na verdade, eu tenho os lucros que eu informei aqui, só que não era lucro, era Prolabore. Então, sim, você pode ter este cruzamento ali mensal. Quer complementar, Delton? Falar alguma coisa? Aí acho que é mais no sentido mesmo de sempre fazer cada declaração com coerência de informação entre uma e outra, né? Porque às vezes, por exemplo, se você fizer com informações
aleatórias, né, para aqui na distribuição do lucro do Reinf vou informar um valor específico, mas se depois, por exemplo, na ICF não tiver essa informação, né, da mesma forma, a chance de cair num cruzamento é grande, né? Então, se a informação prestada aqui no Reinf tiver ali correta, pensando depois de não existir mais DIRF, né? Se ela tiver coerente com o que for informado na ICF e mesmo em lançamentos contábeis na ICD, né? Que tiver o lançamento ali da distribuição, né? Acredito que não tenha por que ter receio ali de cair em cruzamento, né? Em problema. Aí é mais tomar cuidado mesmo com a informação em si, né, para ver se ela está correta. Porque muitas vezes o fato de validar a declaração nem sempre significa que ela está certa, né? Nesse cruzamento depois é que ele vai validar esse tipo de informação, né? Que aí entra a questão do compliance, né? Que tem até um material sobre isso. Então, tá vendo como vai muito além do que a gente consegue enxergar, né? Então, olha, nós não temos mais nenhuma questão. Vocês observem, respondam as pesquisas, baixem os materiais, deixem aí outras informações que vocês queiram que a gente traga para vocês também, que a gente traz, e sigam a Comunidade Contábil Brasil. Lá tem a aba de conteúdos, tem as notícias que a gente coloca, tem também os guias oficiais, tem uma série de informações lá que estão acontecendo e que vocês podem acompanhar. E tem o Academy, que vocês podem fazer os cursos, né? Acompanhem também o canal do autoatendimento, que a gente faz muita live lá também. E da minha parte, eu agradeço a presença de vocês, esta conexão que nós estamos criando, tudo isso que vocês permitem com que a gente responda. E Adelton, você quer... eu agradeço o pessoal da CCB também, que nos dá muito apoio, que está no chat, que eu estou verificando, e eu passo a bola para você, Adelton. Você quer se despedir, falar mais alguma coisa? Só agradecer o pessoal pela presença mesmo, né, e reforçar aí a importância de responder as pesquisas, preencher as informações, que é com base nisso que a gente consegue preparar ali novos conteúdos, novos eventos, né? É importante para nós nesse sentido também. Então tá certo. Então, até logo, pessoal. O sorteio, agora esperem o sorteio. Boa sorte para vocês. Então, pessoal, vocês viram, entre em contato com a gente pelo Instagram, para você receber aí o seu sorteio, o copo que foi sorteado a você. Parabéns e até a próxima, pessoal.